Tem gente saindo passando mal da sessão de Presence, novo terror sobrenatural de Steven Soderbergh, lançado aqui no Festival de Sundance. Que história é essa, pessoal? Pois é, Steven Soderbergh está de volta a um lugar que o consagrou como um dos grandes diretores da história do cinema. Steven Soderbergh teve a sua grande estreia no Festival de Sundance com Sexo, Mentiras e Videotape. E 35 anos depois, lançando seu 36º filme, ele volta para o Festival de Sundance, para esse lugar belíssimo, que é o meu lugar favorito no mundo, chamado Park City. E o seu filme, um terror sobrenatural chamado Presence, tá gerando algumas conversas engraçadas aqui. Porque teve gente que saiu do filme com crise de ansiedade, a pessoa abriu mão do filme na metade do caminho porque não estava mais suportando o tamanho estresse. Que história é essa? Eu assisti esse filme na Premiere Mundial ao lado do Steven Soderbergh. Vocês têm noção, gente? O tanto de coisinha que eu já tiquei da minha bucket list? A minha lista de desejos, ela já tá assim, ó, gabaritada em altos níveis. E ele assistiu esse filme com a gente lá no Egyptian Theatre, que é um cinema bem icônico do Festival de Sundance, onde tem o letreiro clássico do Festival de Sundance. É um cinema um pouquinho menor, um pouco mais íntimo. E depois ele bateu um papo com a gente ali, a audiência, trocou uma ideia, respondeu algumas perguntas e falou sobre Presence. E Presence foi uma surpresa gigantesca. Não é sempre que o Steven Soderbergh acerta, mas a verdade é que quando ele quer, ele consegue fazer filmes que são excelentes, como Contágio, assim como ele também fez a franquia de 11 Homens e um Segredo, que até ganhou uma versão feminina, e agora ele volta aqui com uma outra produção que é totalmente o oposto de tudo aquilo que ele já fez no passado. O mesmo cara que fez Magic Mike fez esse filme de terror sobrenatural que acompanha essa família que decide se mudar para uma nova casa. Essa família está passando por um período de luto porque a filha da família acabou perdendo duas pessoas que ela conhecia muito, sendo que uma delas era sua melhor amiga. Ambas faleceram de formas muito misteriosas e agora eles estão nessa nova casa para tentar recomeçar. É uma forma de tentar reconstruir a família. O relacionamento entre os pais dessa família também não é nada bom e aqui a Lucy Liu vive a matriarca, essa mulher que ao mesmo tempo é uma mulher muito independente, ela tem dificuldades de se aproximar da sua filha, enquanto tem um ótimo relacionamento com o seu filho. Em contrapartida, o pai da família, que é vivido por um dos astros de This Is Us, que me fugiu o nome agora, tá aparecendo aqui o nome dele na tela, ele vive esse pai que tá não apenas frustrado com o seu casamento, mas que tá tentando ajudar a sua filha a lidar com o luto. Essa é uma família que tá desestruturada, tá tentando lidar com diversos problemas e eles estão tentando se recuperar. Em uma casa belíssima, mas que guarda alguns mistérios. Porque desde que eles mudaram para essa casa, a menina chamada Chloe não para de ver algumas movimentações misteriosas. É como se houvesse uma presença, como a gente vê no título do filme, lhe rondando, lhe perseguindo, lhe observando. E ela acha que talvez seja o fantasma da sua melhor amiga que faleceu de maneira misteriosa e trágica. Só que essa família não está sabendo lidar muito bem com essa circunstância e é claro que essas percepções um pouco sobrenaturais da Chloe vão contribuir ainda mais para a tensão na trama e para essa dinâmica disfuncional entre essa família. E o que faz com que Presence seja um filme tão intenso assim é exatamente o trabalho de direção de Steven Soderbergh. A produção é roteirizada pelo David Cope, que fez um trabalho excelente no roteiro, e o que o filme faz de melhor é que ele trabalha o sobrenatural sem precisar mexer demais em elementos sobrenaturais. Quando a gente fala de terror sobrenatural, provavelmente o que vem na sua mente são filmes como Annabelle, Invocação do Mal, são produções como A Chave Mestra, que são filmes que mexem com a nossa mente e mexem com esse elemento do sobrenatural de maneira muito mais enfática, muito mais poderosa. Em Presence, tudo é muito mais sutil, são pequenos movimentos e é muito mais no trabalho do diretor Steven Soderbergh do que todos esses elementos paralelos que a gente vê em filmes como Invocação do Mal. Aqui, o Steven Soderbergh traz uma característica muito singular na sua direção. Ele decidiu rodar o filme todo em plano sequência, mas para fazer esse filme em plano sequência, ele decidiu fazer cenas compactadas. Então, ao invés desse ser um filme que é fluido em planos sequências, o filme ele é quebrado em cenas compactadas e cada cena é filmada em plano sequência. Então, a gente tem tomadas que são extremamente intensas. Além disso, a direção de Steven Soderbergh é feita pelo formato POV, que é o formato Point of View. Então, ele usa a câmera como um ponto de vista e ele vai contar toda a sua história a partir da percepção da presença desse fantasma que a gente não sabe o que é e que a gente tampouco consegue enxergar. Então, teoricamente, é como se esse point of view, como se esse ponto de vista da câmera, na verdade, fossem os olhos da audiência. Então, o filme, ele é todo rodado a partir da perspectiva da audiência
e dessa suposta presença que está aqui no filme. Eu não vou dar muitos detalhes para vocês, porque o desenvolvimento da trama é extremamente intrigante e é claro que a gente tem um plot twist que é avassalador e completamente inesperado. Então vale muito você assistir essa experiência sem qualquer tipo de comprometimento e sem ser corrompida também. Mas o que eu posso te dizer é que essa direção intimista e intimidadora do Steven Soderbergh traz um aspecto claustrofóbico para a trama. Tudo ali é muito performático, as performances elas são muito bem coreografadas, a cena toda que está sendo rodada ela é muito bem desenhada, você percebe que ele foi muito cauteloso em manter cada elemento em seu devido lugar para fazer com que o plano sequência funcionasse de maneira não apenas espetaculosa, mas muito artística. Você está assistindo algo que é muito bem dirigido. Eu fico muito feliz de ver o Steven Soderbergh se aventurando em novos ares, porque a gente já viu de tudo, né? Como eu falei para vocês, ele é o mesmo responsável por Magic Mike, é o mesmo responsável por 11 Homens e um Segredo, Contágio, e foi considerado um dos filmes mais extraordinários da história do cinema, porque ele teoricamente previu a pandemia do coronavírus. Até isso Steven Soderbergh já fez, mas ele nunca havia mexido com terror sobrenatural. E ele decidiu fazer essa estreia no terror sobrenatural com Presence, que é um filme que, por trabalhar tão bem a tensão em tela a partir da direção, consegue estimular a nossa mente, a nossa imaginação e consegue levá-la para campos que a gente não consegue nem perceber. A gente começa a tentar montar as pecinhas desse quebra-cabeça e quanto mais a gente tenta montar as peças desse quebra-cabeça, mais angustiado nós vamos ficando. E no final do dia, o clímax do filme é bem pesado, é bem intenso. E isso acabou gerando gatilho em algumas pessoas. Na sessão de premiere, a gente não teve ninguém saindo do cinema, pelo contrário. Todo mundo adorou o filme. Assim que a sessão acabou e assim que a rodada de perguntas e respostas com o elenco e com o diretor e o roteirista acabou, todo mundo estava ali palpitando, dando seus pitacos sobre o filme, porque a forma como eles trabalham o mistério é tão bem elaborada que você termina o filme com diversas dúvidas. Sempre para um questionamento na sua mente. Será que era isso? Será que era aquilo? E esse questionamento faz com que o filme não apenas fique marinando na sua mente, mas faz com que você leve esse filme para sua casa, porque você vai ficar ali, ó, pensando, ruminando, tentando fechar as lacunas que ele deixou ali de propósito para a audiência. Mas por ser um filme que fala sobre alguns assuntos um pouco mais delicados, ele pode gerar gatilho. Eu confesso que eu acho um pouco exagerado, sabe? Você sair de lá passando mal. O filme, ele dá uma certa ansiedade na gente? Dá, mas é por conta da tensão que é criada. As partes que são mais gatilháveis, vamos falar por assim, vamos falar dessa forma, essas partes que podem gerar um pouco mais de gatilho, elas são apenas nos 15 minutos finais do filme e não são significativas a ponto de gerar qualquer tipo de desconforto substancial na audiência. Eu acho que tem filmes muito mais pesados, como A Pele que Habito e até mesmo Centopeia Humana, que fazem isso numa proporção 1000 vezes maior, entendeu? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é tão sensível, tão frágil, que qualquer coisa hoje em dia parece que gera gatilho. Então, isso que estava rodando na internet de que tinha gente saindo da sessão passando mal, dizendo que estava passando por muito estresse. Eu entendo, tudo bem, cada um tem a sua própria experiência, mas eu acho que hoje nós vivemos numa sociedade muito dodói, muito sensível. Então, qualquer coisa é motivo de gatilho. Mas eu achei que o filme é simplesmente sensacional. E Steven Soderbergh entrega uma trama muito bem desenvolvida. O elenco está extremamente entrosado. Lucy Liu é espetacular. Eu amo ver a Lucy Liu em tela. Acho que ela é uma atriz brilhante. E nós temos realmente uma sintonia entre todos. E vale muito a pena você assistir esse filme assim que ele chegar ao Brasil. Como o filme acabou de chegar no Festival de Sundance, não dá pra gente saber quando ele será lançado nos cinemas brasileiros, porque tudo vai depender de qual estúdio vai assumir o filme, qual distribuidora vai cuidar do lançamento do filme no mercado internacional. Então, do lançamento aqui no Festival de Sundance até a chegada do filme para o público geral, existe um longo caminho que nós ainda não sabemos como será. Mas o que eu posso dizer para vocês é, Steven Soderbergh faz filme pop. Ele faz filme pop com pegada cult, mas ele sabe atrair a audiência para o cinema. Gente, ele levou Magic Mike para os cinemas e tá fazendo Magic Mike até hoje, né? Nem precisava daquele terceiro filme, mas ele fez. Então, os filmes dele tendem a ir pro cinema. Eu acho que Presence merece ser assistido nos cinemas e vamos torcer para que ele chegue em breve no Brasil.
E eu fico aqui, direto do Festival de Sundance em Park City. Mando um beijo pra vocês, se vocês querem continuar acompanhando o festival, querem saber dos babados, das festas com as celebridades e etc. Me acompanhe lá no Instagram, no @RafaGomes. Acompanhe a gente lá no @SiteCinepop também. Eu estou fazendo vlogs diários desse festival, que é o meu festival favorito dessa vida. Então me acompanhe por lá, porque tá rolando muito conteúdo bom. E é claro, não deixe de deixar seu comentário aqui e também o seu like. Continue acompanhando a gente. Um beijo direto do Festival de Sundance. Fiquem todos com Deus e até a próxima.